Eu vim aqui para desmistificar o preconceito que existe em relação ao MST e também daquilo que muitos grandes produtores fazem um lobby para criar preconceito do MST, porque no fundo querem comprar a terra dele, daquele pequeno agricultor que tem lá sua vaca de leite, seus suínos. Querem acumular, acumular e acumular. E o que o MST faz é dividir um pouquinho para poder plantar comida. Eu queria fazer um desafio para os titulares dessa comissão aqui, viu? Tem que ser pedagógico esse processo, senão não vale a pena. Senão vai ser só circo. O desafio é o seguinte, queridos coronéis, tenentes, representantes, vamos visitar alguns assentamentos da reforma agrária. Vamos lá visitar o assentamento do Marcon. Vamos lá visitar, lá em Paranacite, que tem um assentamento que produz alimentos, um monte de coisa lá, que já está lá instituído há 15 anos, uma cooperativa do MST, para quebrar preconceito, para tirar preconceito. Senão nós vamos aprender o que aqui? Um brigar contra o outro? Eu finalizo dizendo, no entorno onde que eu moro, Toledo, Paraná, as cidades que vão até Guaíra não tem conflito agrário desde que foi colonizado. Por que não? Porque o colonizador conseguiu organizar em pequenas propriedades. É claro que alguns conseguiram acumular, foram comprando justamente, então não estou criticando isso. Eu só estou querendo dizer que para quem não tem terra e quer terra, nós temos que dar política de crédito, custeio, assistência técnica e garantir também, se possível, a compra desses alimentos para colocar nas escolas, nos hospitais filantrópicos, nas cadeias, inclusive, por que não nas cadeias públicas? Servir comida boa para todo mundo, para ter menos custo na saúde, que o povo fica menos doente. Eu encerro aqui, fica o desafio. Vamos conhecer um assentamento ou cooperativo do MST. Aí vocês vão quebrar preconceitos. Porque eu sei de gente que matou, tomou na mão grande áreas e áreas, lá também na região oeste, mas lá para os outros lados. Então isso é muito sério. E aí é legítimo, muitas vezes, como foi feito injustiça no passado, que haja uma culpação de quem tomou na mão grande. Então falo isso, e eu quero ajudar, nesses próximos quase 3 anos e meio, e finalizo, presidente, ajudar a quebrar preconceitos, porque esse parlamento tem que ajudar a abrir a mente das pessoas. Inclusive, se tiver colegas que tiverem sensibilidade, eu espero, não espero milagre, mas eu espero que haja sensibilidade e a capacidade política de compreender que o sol deve nascer para todos. Obrigado. E eu juro para o senhor, quando eu entrei aqui, eu não sabia se eu estava numa delegacia de tanto coronel, capitão, sargento, policial, que está aqui nessa bancada discutindo um assunto tão sério. Todos é deputado, então o sem terra não pode ser deputado. Não pode ser... Por favor, vamos segurar. Não pode ser sem terra, não pode ser deputado. A vereadora Luana, que é assentada, não pode ser vereadora. Engraçado, todo mundo pode. E é isso que eu defendo. É isso que eu defendo. E precisa de voto. Por isso que eu estou no 7º mandato. 130 mil votos eu fiz. Por isso, o senhor não fez isso. Tá? Então, mas não fez 130 mil votos. Então, essa questão aqui é um palanque eleitoral para quem saiu do governo. Falar em titulação, que foram só 34 mil títulos legalizados que as pessoas podem usar para entrar num banco, para pegar um financiamento dos outros, foram tudo cambalacho. Tudo cambalacho. Outra questão, nós temos que ver quem é que recebeu os títulos, que é essa questão que cada CPF poderia regularizar até 2.500 hectares. Vamos ver quantos amigos do homem passado teve acesso a um título de terra. Vamos dar uma olhada a isso. Outra questão, Coronel Zucco, o senhor que vem numa instituição muito séria, quando o senhor apresenta o homem da boiada para ser relator, mostra que essa CPI é só política. O cara está sendo investigado. A boiada tem 640 mil votos, bem mais do que os seus 130. O cara está sendo investigado e é relator de uma CPI que investiga. Então já está desmoralizado, E a outra é... Segura a palavra.
Por favor. Senhor presidente, colegas parlamentares, eu não tive a oportunidade de estar no início da abertura dessa CPI, devido às agendas outras. Mas percebo, senhor presidente, é necessário, primeiro, a gente ter respeito ao regimento dessa casa. E respeito ao regimento, ela está acima de partidos políticos e da polarização entre oposição e situação. O que percebi na fala do deputado Padre João, que me antecedeu, e depois o nosso companheiro do Paraná, com essa fala proativa, primeiro que vai ter a polarização, natural na democracia. Agora a gente teria que ter um pacto de convivência entre a gente. Primeiro, em relação ao público, quando eu cheguei aqui estava um conflito, no seu conteúdo não interferi. Mas durante a fala do Padre João, uma parte da galeria começou a se expressar vaiando ou aplaudindo. O senhor, como presidente, tem que obedecer ao regimento. Não pode ter uma tratativa somente de um lado. Se for para encher galera, a gente também sabe fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer um processo é um debate qualificado em relação à situação. Não pode ter tratamento diferenciado. Inclusive na próxima atividade dessa CPI. Né? Esse é um fator. O outro é um debate histórico dessa casa. Um dos poucos países, inclusive, da região da América do Sul, que não fez a reforma agrária foi o Brasil. Um dos poucos países. Esse país tem uma dívida, independente do PT governado ou não. É um tema fácil? Não. Muito polarizado. A gente sabe que o período, durante a ditadura militar, a gente teve concessões de terra pública para Volks, para Ford. Um grande empresário chamado Cecílio Rego de Almeida, do Paraná, tinha uma fazenda maior do que o estado de Sergipe. Isso afeta, inclusive, a soberania nacional. A gente tem que fazer essa discussão muito de forma serena e ter os preceitos que definem a nossa Constituição quando, inclusive, tem uma ocupação de terra. Não pode ser terra pública, ela tem que ser improdutiva. Esse debate que a gente tem que fazer de forma qualificada. A outra questão é a fala. Eu posso ter toda a discordância de Vossa Excelência, mas enquanto Vossa Excelência fala, eu tenho que respeitar e me inscrever. Eu tenho uma relação histórica com o deputado Zé Rocha. Quando ele disse que o deputado Marcon foi deselegante, ele usou do mesmo método na deselegância quando faz interferência na fala do outro. Então, eu estou levantando aqui, independente do mérito, para a gente ter um pacto de procedimento entre a gente, no sentido deputado, de respeitar as falas. A galeria ela tem que ser ouvinte, ela não é opinativa. Na hora que ela for, passa-se a audiência pública, ela tem que ser convidada, sob pena da segurança, utilizar o mesmo método que fez aqui ao lado, independente da valoração se foi certo ou não. Aí eu queria fazer essa ponderação, presidente, deputado, porque essa casa, finalizar. É só para finalizar, independente de CPIs, né? Os 513 deputados, a gente convive durante um ano, durante 4 anos. E a gente tem que ter, no mínimo, a regra de civilidade entre a gente. Ciro, essa observação. Muito obrigado. Obrigado. Antes de encerrar os trabalhos, informo que as próximas comunicações de realização de reunião serão feitas por meio do sistema Infoleg. Comunica e que o painel de presença será aberto 1 hora antes do início da reunião. Oportunidade em que serão abertas também as inscrições para debate. Convoco a reunião extraordinária destinada à apresentação do plano de trabalho e deliberação de requerimentos para o próximo dia 23 de maio, às 14h30, em plenário, a ser informado oportunamente. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião.